Doutor Clélio, boa tarde. Eu tive o prazer de entrevistá-lo aí, eu acho que há uns 2 anos atrás, e o senhor, naquela oportunidade, o senhor vinha ao nosso programa, falava sobre impugnação. Eu gostaria, a pergunta que o telespectador gostaria de fazer ao senhor nesse momento, eu tenho certeza que é a que eu vou fazer agora. O ex-prefeito da cidade de Codó, candidato a deputado estadual, lançou sua candidatura, tem o seu CNPJ, está em plena campanha. As informações da impugnação, apresentada pelo Ministério Público, o senhor vai já me corrigir ou confirmar, Ministério Público Eleitoral, e eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. É candidato o ex-prefeito da cidade a deputado estadual, Biné Figueiredo? Boa tarde, doutor Clélio. Boa tarde, Geruan. Boa tarde às pessoas que nos assistem pela TV Cidade de Codó. É sempre uma satisfação e eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente para falar de assuntos de interesse da população. Muita gente fica falando a respeito disso. Os opositores gostam sempre de dizer que não pode ser candidato. Essa conversa é antiga. Tem há mais de 10 anos que vem dizendo isso e o Biné sempre vem sendo candidato nas eleições. Vem disputando as eleições, vem concorrendo e dessa vez não foi diferente. Ele se filiou, acompanhou todo o processo eleitoral, que começa com a filiação, se filiou no partido político, acompanhou as convenções, lançou o nome dele na convenção, o partido escolheu o nome dele como candidato, não é? Depois registrou a candidatura, o partido registrou a candidatura dele e dos outros candidatos que formam a mesma chapa, e agora já está, inclusive, com o CNPJ de campanha registrado. A Receita Federal já registrou um CNPJ de campanha com o qual ele concorrerá às eleições. Tem já o número de campanha, que também foi escolhido pelo partido. Então, até aí está tudo já preenchido. Só falta uma etapa, que é a etapa final, que é o deferimento pela Justiça Eleitoral do registro da candidatura. Não é? A respeito disso, a lei permite sempre que quem tenha interesse, no caso, partidos políticos, candidatos e até o Ministério Público Eleitoral, tenha a possibilidade de apresentar uma impugnação. A impugnação é o ato pelo qual o impugnante apresenta uma notícia de fato que pode impedir a candidatura. No caso, nós tivemos agora a apresentação dessa impugnação pelo Ministério Público Eleitoral. Claro, essa impugnação ela não significa que ele não seja candidato. Significa que foi apresentada uma notícia de fato e ela vai ser apurada pela Justiça Eleitoral. Será oportunizada a defesa e depois o Tribunal Regional Eleitoral vai apreciar e julgar se pode ou se não pode ser candidato. Esse é um processo rápido, de poucos dias e dura não mais que 20 dias. Geralmente decidido antes mesmo das eleições. Mas o que acontece, Geruan, é que é muito comum, principalmente quem é opositor, quem é do contra, quando apresenta-se a informação de que houve impugnação, diz logo, então não é mais candidato. Não é isso. A legislação eleitoral e a jurisprudência do TSE, e do STF, e dos TRS, vem dizendo sempre que o candidato, ele é candidato enquanto a justiça não diz o contrário. Então, a partir do momento que o registro da candidatura é pedido pelo candidato, ele já tem ali a sua candidatura. Já pode fazer campanha dentro do prazo que é permitido, pode utilizar os meios de comunicação que são permitidos. Inclusive, nesse caso, o candidato Biné Figueiredo está em plena campanha. Está em plena campanha, tem agenda de campanha, ele tem já a possibilidade de utilizar botons, de utilizar adesivos, adesivos de carro, todo material de divulgação, panfleto. Que é permitido, inclusive existem muitos impedimentos esse ano, né? Esse ano tem mais impedimentos. Então, enquanto o TRE não disser o contrário, ele é candidato, ele está em campanha e pode fazer a sua propaganda eleitoral. Então, muito bem. Eu acho que o mais importante é esclarecer isso. Ele está candidato, está fazendo campanha, cumprindo com a sua agenda de campanha estabelecida, logicamente, dentro do seu planejamento.
E essa informação para não deturpar, na verdade, né, o que está ocorrendo realmente. Porque o que eles falam, na verdade, os opositores, é que ele não vai ser candidato, que não é candidato e que está impugnado. Então, nada disso, né, doutor? Não, não. É a questão de impugnação ao registro de candidatura. Ela é uma coisa natural ao processo eleitoral. E acontece com muito mais frequência do que se imagina. Nós tivemos nas eleições passadas a impugnação ao registro da candidatura do mesmo candidato, Biné Figueiredo, quando concorreu às eleições municipais. Eleição de prefeito há 2 anos. De prefeito. Naquela oportunidade, foi uma coisa curiosa, porque o Ministério Público Eleitoral apresentou a impugnação, dizendo que ele não poderia ser candidato, e depois voltou atrás, reviu o caso, reanalisou e disse que não, que na verdade, analisando melhor, ele poderia sim ser candidato e o registro dele foi deferido, né? Nessas eleições de 2018, nós temos várias impugnações também contra outros candidatos. Claro. Nós tivemos aí o candidato Flávio Dino e o vice dele, Carlos Brandão, que tiveram também a impugnação deles, foram impugnados pelo deputado Adilásio, né? Tivemos uma notícia também de inelegibilidade contra a candidata Rosiana Sarney, que foi a notícia de inelegibilidade dela foi comunicada ao Ministério Público Eleitoral, que inclusive foi rapidamente arquivada, né? E vários outros candidatos que tiveram e estão tendo, o próprio candidato Ricardo Murat, que teve recentemente um julgamento contra ele no TRE, mas que o deixou inelegível, mas não para essas eleições. Então, apesar de estar inelegível, ele pode sim concorrer a essas eleições, né? Então, tudo isso faz parte de um processo eleitoral, tudo, claro, sempre oportunizando a defesa, oportunizando o contraditório, e no final a palavra que prevalece, como sempre, é a palavra dos julgadores, que ainda não se pronunciaram sobre esse caso. Nós estamos confiantes de que essa questão será analisada com muita cautela e com muita imparcialidade pelo TRE, e que ao final o registro da candidatura dele vai ser deferido. Nós temos confiança em Deus, confiança nas leis e confiança nos julgadores. Agora, doutor Clério, essas eleições de 2018 é uma eleição muito diferenciada. Não só em questão da publicidade do candidato. Por exemplo, carro de som, muitas coisas estão proibidas. Mas eu quero falar um pouquinho mais em relação a essa questão do ano de 2018, que é um ano muito especial. Inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral tem em Brasília a questão também da candidatura do ex-presidente Lula, que inclusive está preso, enfrentando toda essa problemática em relação à sua candidatura. Ou seja, a Justiça Eleitoral, ela tem muita coisa realmente para resolver até o prazo legal, segundo informações, tem até uma data de 17 de setembro, que eu não sei direito explicar aqui, mas realmente uma situação bastante diferenciada desse ano, né? Sim, são várias situações, na verdade, que tornam essas eleições eleições inéditas. Já há muito tempo que a Justiça Eleitoral vem tendo preocupação em tornar o pleito mais limpo. A preocupação por eleições limpas vem sendo desde a questão da publicidade e transparência do processo eleitoral e da apuração dos eleitos, como também a questão ambiental. Então, a preocupação ambiental a gente vê agora em relação à poluição sonora e poluição visual. Agora nós não podemos mais, nas campanhas, não há mais possibilidade de pinturas de muro, feito tinha antigamente. Os adesivos também estão bastante reduzidos. O tamanho máximo que se permite agora é de meio metro quadrado, tanto para cartazes em residências, como também para adesivos em carros. Também não é permitido a fixação de cartazes em estabelecimentos comerciais, e também não cavaletes nas vias públicas. Aqueles cavaletes também não são mais permitidos, entendeu? E também, além dessa poluição visual, que está sendo bastante combatida, também tem o combate à poluição sonora. Não tem mais carro de som rodando na rua. Você vê, Codó parece que nem está em campanha. Mas a verdade é que os candidatos não podem mais utilizar carros de som durante o dia, normalmente como se fazia antes. Sim. A princípio veio a proibição de horários. O carro de som só poderia, antigamente o carro de som poderia funcionar até
às 22 horas só. Agora, carro de som só pode funcionar durante as caminhadas, os movimentos de rua, caminhada, palestra, carreata, passeata, né? Então, fora isso, não tem mais carro de som. O que é uma coisa bastante saudável, porque causava transtornos. Igualdade de condições para os candidatos. Porque um candidato, por exemplo, que tem um poder econômico grande, né, e um candidato que não tem aquele poder econômico, muitas vezes utilizava, a gente chama de um peso muito grande financeiro em cima de uma campanha. Isso traz também a questão da igualdade de condições, procurar isso, né, para a concorrência aos cargos eletivos. Sim, isso é uma preocupação que a Justiça Eleitoral tem, de que o processo eleitoral seja voltado às ideias e às propostas, e não mais ao favorecimento daquele que tivesse mais dinheiro, mais condição de gastar na campanha. Doutor Clélio, para a gente concluir aqui a sua entrevista, eu vou novamente falar sobre esse assunto, que eu tenho certeza que essa é o que os telespectadores estão aguardando nesse momento. Só para a gente concluir. Biné Figueiredo está em plena campanha, fazendo campanha e é candidato. Gostaria que o senhor confirmasse isso aí para a gente concluir. Sim, aqui. Isso aí está mais do que claro. A Justiça Eleitoral já recebeu o pedido de registro da candidatura dele, a Receita Federal já emitiu o CNPJ de campanha dele, ele já tem número para concorrer às eleições e está já cumprindo a agenda de campanha. Então, muito bem. Doutor Clélio, obrigado pelas informações. Sempre um prazer. Recebi o senhor aqui há quase 2 anos atrás, falando também sobre esse assunto. Naquela oportunidade a gente falou a mesma coisa. Né? Naquela oportunidade era o mesmo assunto e a Justiça confirmou o que dissemos, né? E foi confirmada o nome dele pela Justiça Eleitoral. Nós não temos a menor dúvida de que vai acontecer a mesma coisa nessas eleições. Tá bom. Doutor Clélio, obrigado pelas informações, por essa entrevista aqui no nosso Balança Codó. TV Cidade, a imagem do povo. Obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo. Um abraço.